Aquele negocinho do lado dessa banheira já, de alumínio. Um negocinho do lado assim. Já foi. Agradecer a Deus por fazer de vida. Tranquilo, tem uns aqui que é... A gente vai estar orando. Como vocês estão alegres? Alguém sabe o assunto que nós estamos estudando? Pneumatologia, né? Logia quer dizer estudo. Eu vou pegar o telefone também. E pneuma é uma das vocábulos gregos, né, do espírito. O espírito no hebraico é ruach. E no grego é pneuma, tá? Tem o mesmo significado, que é fôlego de vida, ou sopro de vida. Assim como Deus soprou lá em Adão, o primeiro homem, a primeira alma vivente, ele soprou na sua narina e fez alma vivente, é esse mesmo fôlego que ele quer nos dar. Quantos crê nesta noite? Soberano Deus, amado Pai Celestial, nesta noite, Pai, já se encontra aqui, Pai, uma pequena parte, Senhor, da tua igreja, da tua noiva, reunida, Pai, com o objetivo de aprender a tua palavra que é viva, que é poderosa, que é eficaz, que é penetrante, a tua palavra, Pai, que tem o poder de nos ensinar, de nos exortar, de nos instruir, de nos admoestar, de nos confortar, de nos consolar. Pai, nesta noite, Pai, vamos aprender, Pai, esse assunto, Pai, tão essencial para a nossa vida, esse assunto, Pai, primordial para a nossa vida, que é, Pai, acerca, Pai, ó, Pai, do teu Espírito Santo, porque, Pai, quando o Senhor, Pai, falou, naquela subcandarabachai, o Senhor falou, Pai, que ia ascender ao céu, o Senhor falou que não ia deixar os discípulos órfãos, e isso também, Pai, serve para mim e para a tua igreja, serve para nós que estamos aqui hoje. O Senhor não deixou a sua igreja, a sua noiva órfã, não deixou ela sozinha. Nós temos, Senhor, um outro consolador, aquele que o Senhor enviou. Ó, Pai, muito obrigado, Senhor, porque temos a presença do Espírito Santo. Nos ensine nesta noite acerca, Pai, do teu Espírito Santo, que possamos, Senhor, nesta noite aprender, Senhor, acerca, Pai, da terceira pessoa da Trindade, que possamos, Senhor, em nome de Jesus, nos envolver com o teu Espírito, que possamos aplicar na nossa vida, Senhor, o aprendizado desta noite, o conhecimento desta noite, desde o Antigo Testamento, desde Gênesis, onde o Senhor criou todas as coisas, Pai, e o Senhor, Pai, alabando a cara, subcalabastéria, Pai, que o Senhor possa, Senhor, nos instruir nesta noite. Pai, te pedimos a tua graça, a tua orientação, a tua unção, a tua Shekinah, que a tua presença, Pai, venha estar conosco nesta noite, para que a gente possa, Senhor, não de nós mesmos, porque somos humanos, somos falhos. A tua palavra mesmo diz, sem ti nada podemos fazer. Ó, Pai, eu não sou nada, mas, Pai querido, eu peço nesta noite, Pai, a tua unção, a tua graça, Pai, para que tu possa, Senhor, nos orientar, nos direcionar, para que possamos, Senhor, transmitir, Pai, o teu ensino nesta noite. Pai querido, é como eu costumo dizer, a tua palavra não tem ambiguidade, a ambiguidade é duplo sentido, é um irmão entender de uma maneira, outro irmão entender de outra maneira, mas a tua palavra só tem um sentido, um objetivo, é levar o conhecimento da verdade ao servo e à serva. Nesta noite, Pai, seja conosco, perdoe nossas falhas, nossos erros, nosso pecado, tenha misericórdia das nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmão José Carlos, louco o hino aqui enquanto o irmão vai botando no pendrive, para mim, por favor. E eu vou arrumando aqui também. Bem, eu sou da igreja da Paz do Senhor. Amém. Um louvor ao Senhor, o hino 192 de Amassar. Se não tiver o negócio, o homem está aí com pneumatologia. 192. Pelo sangue. Pelo mundo brilha a luz, desde que morreu Jesus, pendurado lá na cruz do Calvário. Os pecados carregou, e de culpa nos livrou, com o sangue que manou no Calvário. Pelo sangue, somos
Cordeiro divinal, padeceu na cruz teu mal, e oferece graça tal no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim. Pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Oh, glória a Deus, Aleluia. aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, teu nome, Jesus. Presente da nossa arca, o bondoso amigo, que é esse Jesus. Número 200. Quão bondoso amigo é Cristo, carregou a nossa dor, Ele nos manda que Levemos os cuidados ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Na batalha contra o mal, ser valente, segue em marcha triunfal, ser valente. Olha o alvo que é Jesus, que a vitória te conduz. Ó, não deixes tua cruz, ser valente, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente.
Consolador, ser valente, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com encanto valor, cheio do Consolador, ser valente. Aleluia. Pai a Jesus, amoroso, na cruz os pecados levou, e nos enche santo gozo, com sangue o céu nos ganhou. Amém, Senhor, que tenho no meu coração, eu dou louvor, pois Ele me deu salvação. Louvai a Jesus, poderoso, que veio livrar da prisão. Povo cativo, medroso, que não tinha consolação. Aqui é melhor. É? Então tá bom. Eu tenho no meu coração, eu dou louvor, pois Ele me deu salvação. Louvai a Jesus, vosso guia, no mundo de tribulação. Quem não tem temor, quem confia em Deus mais real proteção. Ao meu Senhor, que tenho no meu coração, eu dou louvor, pois Ele me deu salvação. Louvai a Jesus, dai-lhe glória, potente Senhor Ele é. Na cruz nos ganhou a vitória, vencer com Jesus pela fé. Ao meu Senhor, que tenho no meu coração, eu dou louvor, pois Ele me deu salvação. Ao meu Senhor, que tenho no meu coração, eu dou louvor, pois Ele me deu salvação. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Isso. Irmão, vamos nos colocar de pé. Nosso pastor presidente vai estar orando. Tá? Hoje o estudo foi colocado no Data Show, foi no 11, tá? Na semana passada eu coloquei no PowerPoint, só que hoje eu coloquei no outro. Nós vamos estar falando sobre a criação, tá? Que tem várias ilustrações. A gente vai falar como Deus criou
Espírito no hebraico é ruach, no grego é pneuma, tá? E o mesmo vocábulo, tanto em grego como em hebraico, significa sopro ou fôlego, tá? Deus soprou, Deus deu fôlego de vida ao homem, tá? Quantos creem nesta noite que Deus deu fôlego de vida ao homem? Nós queremos saudar a igreja com a paz do Senhor. Amém. Estou vendo uma cadeira ali. Inventa tudo. Vamos cantar uma estrofe apenas. Uma estrofe do hino 26. A primeira estrofe do coro. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado, contemplo a tua imensa criação. O céu todo estrelado me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Bondoso Deus e eterno Pai, querendo nesta noite te agradecer por essa oportunidade, Senhor, está cedendo esta igreja de mais um curso, mais uma disciplina, mais uma matéria no curso de preparação do obreiro. Abençoa, Senhor, a cada um de nós que aqui está. Abençoa todos nós que aqui estamos participando ativamente para que sejamos agraciados com a cultura espiritual da tua igreja. Abençoa, Senhor, todo o nosso trabalho nesta noite, o qual te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Ainda de pé mesmo, irmão, quem trouxe a sua Bíblia? Eu convido a você que trouxe a sua Bíblia, quem não trouxe, fica do lado de alguém que trouxe, para que possa acompanhar a leitura, onde nós vamos estar lendo, que será o texto oficial, e depois nós vamos dar continuidade ali no Data Show, ao qual vamos falar sobre o Espírito Santo no Antigo Testamento. Nós estamos estudando sobre o quê? Pneumatologia. Pneumatologia, logia é a doutrina ou pneuma, né? É espírito no grego. Então é a doutrina do Espírito Santo. Gênesis capítulo 2, versículo de número 7. Depois nós vamos estar lendo o versículo 16. Gênesis 2, 7. Depois Gênesis 2, 16. E depois Gênesis 2, 18, quando Deus também criou a mulher. E depois nós vamos estar lendo sobre a queda do homem, lá no Gênesis 3. Primeiro Gênesis 2, versículo de número 7. Eu vou ler e depois o irmão repete de novo a leitura. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Aí você repete. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Como eu disse, né? Pneuma quer dizer fôlego. Deus o quê? Deus soprou, Deus deu fôlego de vida ao homem para que ele se tornasse alma vivente. Agora vamos ler lá a ordenança qual Deus deu ao homem, porque Deus colocou o homem no jardim do Éden, só que Deus deu uma ordenança para o homem. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal
dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Repete. Aonde o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas a árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que ela comeres, certamente morrerás. Aqui é só uma ilustração, tá? Foi o que eu pude arrumar aqui mesmo da igreja, do templo, tá? Aqui nós vamos tentar fazer uma ilustração sobre o Jardim do Éden, das árvores que tinha no Jardim do Éden, e a qual Deus falou que ele poderia comer das árvores, mas daquela árvore na Bandacai, ele não poderia comer, porque o dia que ele comesse, certamente o que ia acontecer com ele? Iria morrer. Aí vamos lá, na formação da mulher. Gênesis capítulo 2, versículo 18. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma disjuntora que esteja para diante dele, a igreja. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma disjuntora que esteja como diante dele. Porque Deus, ele fez o quê? Ele fez cair um sono sobre Adão, não é verdade? E dali ele tirou o quê? Da costela de Adão, ele o quê? Tirou a mulher. Por que ele tirou da costela? Para o quê? Ser a disjuntora, para ser ao lado dele, companheira, para andar do lado de Adão, não é verdade? Agora, Gênesis capítulo 3, versículo de número 1. Ora, a serpente era a mais astuta de todas as animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse a mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem deles tocarei, para que não morrereis. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão vossos olhos e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa de se comer, e agradável aos seus olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si a verdade. Podeis assentar, não vamos fazer essa leitura, porque ela é grande, tá? Então até aqui, só para que fique no nosso entendimento, para que fique na nossa reflexão, tá? Nós estamos estudando um assunto, irmão, importantíssimo, um assunto de essencial para a igreja, para a noiva do Cordeiro, porque, irmãos, nós temos que ter a certeza. Quantos têm a certeza que tem o Espírito Santo? Porque, irmão, sem a presença do Espírito Santo, irmão, o que seria da igreja de hoje se não fosse o Espírito Santo? A igreja ainda está aqui na terra, viva e atuante, irmão, como um organismo vivo ainda, porque o Espírito Santo ainda está atuando aqui nessa terra. Se você crê, dê um grito de glória a Deus. Glória a Deus. E ali, ó, pneumatologia, doutrina do Espírito Santo. Ali nós vemos o que? O movimento do Espírito Santo logo na criação, lá em Gênesis capítulo 1, quando Deus o que? No princípio era o verbo, né? Lá no capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então o Espírito de Deus o que? Se movia sobre a face das águas. Outra versão, porque nós sabemos que todo estudante da Bíblia, irmão, todo leitor da Bíblia Sagrada, né, toda pessoa que gosta de ler Bíblia, sabe que a Bíblia ela tem várias versões, tem a traduzida e corrigida, tem a traduzida e revisada, né, e tem por aí várias versões
versões de Bíblia. E a minha diz isso, que no princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia treva na face do abismo, mas o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A gente pode pegar outra versão da Bíblia, que vai falar que o Espírito pairava sobre a face das águas. Esse paraiva, irmão, está no vocábulo no grego que diz estava sobre as águas, se movimentando. Ou seja, eu aqui, eu estou de paletó. Se eu tirar o paletó, né, porque eu estou com calor, mas na medida que eu saio lá fora, e lá fora está o quê? Está um frio, eu vou colocar o quê? O paletó sobre o meu corpo, o paletó vai estar o quê? Sobre mim, sobre a minha pessoa. Assim também, no início, lá em Gênesis, está se falando sobre o Espírito Santo. Ele se movimentava sobre as faces das águas. Existem certas religiões, existem até certas denominações que falam que o Espírito Santo, irmãos, é uma influência. Eu quero dizer com convicção, com clareza para mim e para você nesta noite, porque quando eu digo para você, eu também estou afirmando para a minha pessoa, que o Espírito Santo, irmãos, ele não é uma simples influência, ele não é uma força ativa, como diz os testemunhos de Jeová. Os testemunhos de Jeová, irmãos, eu sei porque eu fui quase que criado ali, meu tio, ele era ancião das testemunhas de Jeová do Salão do Reino, morreu, faleceu há 2 anos atrás, e eu pude estudar ali com eles alguns livros, e eles falam que o Espírito Santo é uma força ativa. O Espírito Santo não é uma força ativa. O Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. É a triunidade. Não são 3 deuses. É a triunidade em um só Deus. Então aí, irmãos, quando Deus criou o homem do pó da terra, isso aqui nós vamos fazer só uma simbologia, só uma ilustração. Porque, irmão, quando Deus criou todas as coisas, Deus falou que haja luz e houve luz. Na verdade, tudo que ele fez, ele falou no simples poder dele, no haja. Mas quando Deus, irmãos, ele fez algo tão importante, você é importante nesta noite. Diga comigo, eu sou importante. Todos nós, irmãos, somos importantes. De repente, a gente pode estar passando por algum problema, pode achar que nós não somos importantes, mas nós somos a criatura mais importante da terra que Deus criou. Então, irmãos, quando Deus pegou lá do pó da terra, vamos supor que isso que está na minha mão é um pó, e ele pegou lá do pó da terra, ele pegou do barro, né? E ali do barro, ele foi ali, irmão, ele foi formando com as suas mãos. Ele foi formando o homem, porque Deus, ele criou todas as coisas. Mas quando chegou, irmão, na criatura mais importante dessa terra, que é o homem, que é eu e você, ele não somente criou, ele formou o homem. Ele formou o homem. Ele pegou lá o pior da terra, o barro. Aquele barro, irmão, que muitas das vezes quem mora lá em estrada de lama, não é asfaltada, está lá em barro, um dia de chuva você pisa, fica tudo molhado, vira uma lama. Mas aquele barro que quando Deus jogou a água, que é o Espírito Santo, é a simbologia do Espírito Santo, Deus fez dele alma vivente. Deus ali formou com as suas mãos, irmãos, foi ali com as suas mãos, formando o homem, como se fosse essa massa aqui na minha mão. Deus pegou ali do pó da terra, do barro, né, daquela origem ali do barro, da terra, e foi formando o homem. E ele fez o quê? Um ser humano. Vamos abrir a Bíblia lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Um 26, assentado mesmo. E diz assim: e disse Deus, façamos o homem a nossa. Quantos creem que nós somos a imagem de Deus aqui? Conforme a nossa semelhança. Quantos creem que nós somos a semelhança do Criador?
Em todo sentido. No sentido do caráter, no sentido moral, porque o inimigo, irmão, o Satanás, o adversário, o Beelzebul, seja lá qual for o nome que der para ele quer desvirtuar essa semelhança, essa imagem que eu e você tem dele. Ele quer desvirtuar, assim como ele desvirtuou Adão. Porque Adão ele foi colocado aonde? Lá no paraíso, lá no jardim do Éden. E Deus falou que Deus deu uma ordenança a Adão. Porque Deus ali, quando formou o homem, irmão, Deus pegou o homem do pó da terra. Aquilo ali, Deus trabalhou no homem. Deus não fez o homem de qualquer jeito. Deus trabalhou no homem e falou, irmãos, porque Deus sabia a possibilidade que o homem tinha de trabalhar nessa terra. Deus falou, o homem, qual vai ser o trabalho do homem? Guiará a terra. Depois do pecado, ele falou o que para ele? Com os olhos do teu rosto comerás o teu pão, porque deu ouvido a sua mulher. Porque Deus, o homem já quis jogar a culpa para quem? Para a mulher. Mas a ordenança, quando Deus, né, depois de ele formar o homem, fazer, né? Eu vou tentar aqui fazer só para a gente chegar aqui. Deus aí onde fez a Pode cortar não, cara. Pode cortar não, mal tudo. E aqui, vamos supor que quando já tivesse formado o homem, Deus formou o homem, o que Deus faz? Deus assopra nas suas e faz dele o que? Alma vivente. Vamos ver lá o que Deus fala para o homem. E domine sobre todos os peixes do mar, e sobre todos os répteis, e sobre todo o homem tinha que ter o quê? Domínio, não é verdade? Sobre tudo que Deus criou, o homem era para ser o quê? Dominador. Ele era para ser o quê? O cabeça, né? Não preste atenção por enquanto, não preste atenção no que eu vou falar aqui, tá? Porque a gente vai fazer essa ilustração, depois a gente vai passar para ali. Então o que acontece? Estava ali, irmão, todas as árvores ali, mas Deus falou o quê? Porque Deus deu uma ordenança para Adão, assim também como tem ordenança para mim. Ordenança é o quê? São leis, são preceitos, são regras, não é verdade? A Bíblia é a nossa regra de fé e prática, não é verdade? Temos que cumprir, não é verdade? São mandamentos, são ordenança do Senhor. E o Espírito Santo já existe desde o Antigo Testamento, é o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, né? E agora nós temos o quê? Depois lá do Pentecoste, lá em Atos, nós temos o quê? O Espírito Santo. Então lá no Jardim do Éden, Deus deu uma ordenança para Adão. Adão, ó, de todas as árvores que estão aqui dentro desse jardim, né? Vamos simbolizar que aqui são as árvores que estavam lá no Jardim do Éden. E Deus falou, de todas essas árvores você pode comer, mas da árvore da ciência do bem e do mal. Vamos ver lá o texto onde está a árvore. Lá no Jardim do Éden. Versículo de número 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável. E o interessante, irmão, para mim e para você, a leitura que nós fazíamos é o quê? Que toda árvore o que era agradável. Não era nada desagradável. Todo o alimento que tinha ali era agradável. Como eu e você nesta noite, todo o alimento, irmão, que tem aqui no Ministério Adonai é agradável para mim e para você. Tem escola dominical, tem culto de doutrina, tem CPO, tem um seminário. Só é o que? Alimento agradável. E por que a gente às vezes sai lá para fora para procurar outro alimento e de repente se depara até com um alimento que é desagradável? Não é verdade? E assim foi Adão. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim. Então a árvore da vida, aquela árvore que está lá em Apocalipse, a qual eu e você, irmãos, vamos poder ter um encontro com ela. Está lá onde? Lá no meio do jardim.
e a árvore da ciência do bem e do mal, né? Então, onde estava localizada, onde estava situada a árvore da ciência do bem e do mal e a árvore da vida? No meio do jardim. Deus falou, de toda árvore, Adão, você pode comer, mas da árvore da ciência do bem e do mal você não pode comer. Aí Deus fez o quê? Deus fez a mulher. Porque Deus falou o quê? Que o homem não era bom, que o homem estivesse o quê? Sozinho. Tinha que ter o quê? Uma companheira, uma disjuntora. Já pensou? Vamos tentar recapitular. Lá no Gênesis, Adão sendo dominador sobre todos os animais. E ele vendo ali que todos os animais tinham o seu par. E ele olhava para ele e não via alguém que pudesse ser ali a sua disjuntora, ser a sua auxiliadora, aquela que poderia estar ali ajudando ele, até também no cultivo de arar a terra, que foi a ordenança que Deus deu a ele. De repente Adão pensou assim, mas Deus pensa antes. E Deus o quê? Fez cair um sono de Adão e tirou das suas costelas a mulher e fez dela o que também? Alma vivente, né? E colocou a mulher para ficar ao lado de Adão. E diz a minha Bíblia, diz a sua Bíblia, que tinha uma animária, um animal chamado o quê? A serpente, não é verdade? E ela que era mais astuciosa, né? Lá onde estava, onde ela habitava. E ela, irmão, de tanto passar por ali perto de Eva, eu acredito que sim. De repente ela chegou ali no ouvido de Eva e falou, olha, coma dessa árvore. Essa árvore aí é agradável, essa árvore aí é boa, vai ser boa para você. Mas Eva o quê? Eva tinha ouvido Adão falar, porque a ordenança foi para quem? Foi para Adão. A ordenança não foi para Eva, a ordenança foi para Adão. Por que eu e você, irmão, nós às vezes queremos jogar a culpa para os outros? Se a ordem veio para mim, se a ordem veio para você, a ordem às vezes veio para nós e nós já queremos botar a culpa no nosso colega de trabalho, no nosso irmão da igreja, no nosso irmão do ministério, no nosso companheiro. Queremos botar a culpa no nosso lado. Irmãos, cada um, irmão, vai dar conta daquilo que ele foi chamado, daquela posição que Deus colocou ele. Não podemos, irmãos, sair da posição que Deus ordenou para a gente. E a mulher ali, irmãos, acabou o quê? Aceitando, cedendo à tentação. Vamos ler lá, a tentação e a queda de Eva. Ora, a serpente, lá no capítulo 3, era a mais astuta de todas as animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E disse a esta mulher, e assim Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. E disse a mulher à serpente, do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, porque no momento que tocareis, morrereis. Então a serpente disse à mulher, olha só a serpente como é que é astuta. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrerás, porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Olhe para mim, irmãos, ainda que eu e você somos a imagem e semelhança de Deus, nós não somos o quê? Cópia de Deus. Não somos o quê? Fotocópia de Deus. Não somos igual a Deus. O que é semelhança? Estou fazendo uma pergunta. O que é semelhança? Alguém pode me dizer? É parecido. Não é igual. Não é verdade? O que é imagem? É a coisa que você transmite. Reflexo. Obrigado, Isaías. Tem mais algum? Alguém que pode dar mais alguma opção? Espelho. Espelho. Boa. Quem falou espelho? Eu. Se nós somos espelho, irmãos, de Deus, ou seja, quando o irmão Ricardo olha no espelho, eu que não gosto mais de ter o cabelo comprido, cabelo grande, eu que não gosto mais de usar barba, que não gosto de ter bigode, quando eu olho no espelho, eu vejo a minha imagem, eu falo, essa imagem não está bem para mim, porque eu não gosto assim, eu tenho que cortar o meu cabelo, eu tenho que fazer a minha barba, eu tenho que de repente trocar essa roupa porque está amarrotada. Assim, irmãos, também é você. Eu também creio que quando você vai no espelho, né, a pessoa feminina, né, que gosta de repente de botar um coque no cabelo, de repente gosta de alisar o cabelo, de repente gosta de botar um penteado diferente, está sempre aonde? De frente para o espelho. A gente está sempre o quê? Vendo os nossos defeitos, não é verdade? É no espelho que a gente vê o que a gente precisa mudar. Se Deus, obrigado Elias, se Deus é o nosso espelho, quando nós olhamos no espelho, se o Deus é o nosso espelho, quando nós olhamos no espelho que é Deus, o que a gente precisa fazer? A gente precisa refletir sobre a imagem, sobre o espelho que é Deus, para ver se eu e você não estamos
dele. Vocês estão entendendo nesta noite? Porque nós não somos fotocópia de Deus, não somos iguais a Deus, porque tem religiões, tem denominações que falam que são deuses. Mas não é, tem até aí, né, doutores, não é? Doutorados, né? Deus, não é? Mas nós não somos deuses, nós somos o quê? Somos feitos à imagem e semelhança dele. Agora deixa eu falar uma coisa para você, olha para mim mais uma vez. Quando Adão comeu, irmão, do fruto da árvore a qual ele não poderia comer, da ciência do bem e do mal, o que aconteceu? Foi aberto os seus olhos. Ele viu que era o que? Estava podendo ver todas as coisas. O que ele foi fazer depois que ele comeu da árvore da ciência do bem e do mal? Alguém consegue se esconder de Deus? Não. Davi tentou, não foi? Tentou fugir de Natã, mas não adianta. Não adianta nós fugirmos. Chegou o momento que ele falou: Senhor, não retire de mim o teu Espírito Santo. E Deus perguntou a Adão: Adão, aonde tu estás? Não tem como nós nos escondermos de Deus. E ele já quis botar o quê? A culpa na sua mulher, na sua companheira, na sua disjuntora, a mulher que o Senhor me deu. Então o que acontece? Agora vamos falar aqui sobre a queda. Irmão, se eu e você, se nós somos a imagem de Deus. Espera um pouquinho. Vocês estão vendo isso aqui? Aqui é uma foto, não é verdade? Está a cabeça para baixo. É uma foto do irmão Ricardo, não é verdade? Então vamos supor, vamos fazer uma ilustração aqui. Isso aqui é a minha imagem, não é verdade? Então vamos colocar aqui, quando Adão caiu, quando Adão pecou, quando Adão desobedeceu o Senhor, né? Vamos botar o quê? Que a sua imagem, o que aconteceu? A imagem não caiu? Na imagem, no pecado, o que aconteceu com a imagem? A imagem caiu, a imagem ficou caída. Vamos supor que isso possa acontecer comigo, com a minha pessoa, com a pessoa do evangelista Ricardo, com a pessoa de cada um que aqui se encontra nesta noite, que isso pode acontecer com qualquer um de nós. Porque, irmãos, se nós dermos brecha, na banda cai, o inimigo, o adversário, irmãos, ele pode entrar na nossa vida. Então o que acontece? Ainda que esta imagem venha a cair, essa imagem não deixa de ser imagem e semelhança de Deus. Ela não deixa. É diferente de Lúcifer. Porque Lúcifer, irmãos, ele foi o quê? Um querubim ungido. Um anjo, uma das classes de anjo ao qual o Senhor criou. Porque Deus criou quem? Os querubins, né? Os serafins, arcanjo, que só tem um, que é Miguel, não é verdade? Que é aquele que vai vir que foi lá em Daniel, naquela batalha lá, quando Daniel orava e a oração dele não era respondida, que é aquele também a qual a Bíblia diz que lá em Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17, que quando o Senhor vier e vir arrebatar a sua igreja, vai vir o quê? Com grande voz de arcanjo. Quem é o arcanjo? Miguel, né? Então, irmão, Lúcifer, a queda dele, a imagem dele caiu, mas não pode voltar. Ele não tem como voltar, a imagem dele não foi uma queda, não tem como mais, a imagem dele acabou. Mas a minha imagem, a sua imagem, a nossa imagem, irmão, ainda que eu e você fale, ainda que eu e você venha cair, irmãos, creia nisso, eu e você não deixamos de ser imagem e semelhança do Criador. Sabe por quê? A Bíblia fala, irmãos, que nós temos um advogado. Nós estamos estudando o quê? Sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo, lá na língua também, no vocábulo lá em hebraico, diz que ele é o Paracleto. Diga comigo, Paracleto. Paracleto diz que é aquele que é para ficar ao lado. Se você crê que ele é para ficar ao seu lado, é aquele que advoga a minha causa, advoga a sua causa, ainda que eu peque, ainda que você peque, ainda que nós venhamos a pecar, e a minha imagem, a sua imagem, a nossa imagem de caráter, de moral, porque nós fomos feitos à imagem e semelhança do Criador. Não somos cópia, não somos iguais a Deus, mas somos imagem e semelhança no sentido de moral, no sentido de caráter. Mas aí eu já vou abrir um parênteses, depois que eu colocar essa ilustração aqui novamente, eu vou abrir um parênteses. Permita-me, por favor, que eu vou fazer uma outra colocação na semelhança da imagem física que eu e você tem dele. Você crê nisso? Amém. Então ainda, irmãos, que essa imagem caiu, ainda que essa imagem caiu,
Aqui está a imagem do irmão Ricardo caiu. Eu fui lá e pedi perdão ao Senhor. A Bíblia fala, lá no 2º livro de Crônica, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Quantos vão se humilhar aqui nesta noite? Confessar os seus pecados, os seus caminhos. Irmão, que o Senhor, Ele perdoou Davi. Aquele teve um pecado horrendo, um pecado terrível com Batseba. Ele teria todas as mulheres, tinha as concubinas, ele poderia, irmão, não precisava ele fazer aquilo com o pobre do Urias. O que ele fez? Ele pecou um pecado tão grave. Aconteceu o que? O seu reinado foi dividido. A sua filha Tamar foi o que? Foi incestrada pelo seu próprio filho, pelo seu próprio irmão, não é verdade? Os seus 2 filhos, não é? Que Absalão e Adorão quiseram tomar o reinado de Davi. Tudo isso aconteceu. Nós sabemos toda essa história. Mas Davi, irmão, ficou triste, porque Davi sabia que sem o Espírito de Deus ele não tinha vida, ele não conseguia ir à frente. E ele falou: Senhor, não retire de mim o teu Espírito Santo. Então, ainda que essa imagem caia, irmão, nós não podemos ficar prostrados. A imagem não pode ficar caída. Não importa o que aconteceu com você. A Bíblia fala, a Bíblia diz que nós somos o quê? Templo do Espírito Santo. Isso aqui não é um templo? Mas é um templo o quê? De parede. É um templo de tijolo. Vou até lembrar de algo que o evangelista Adenilson falou e eu não me esqueço mais, que eu gosto muito de gravar as coisas. Eu e você conseguimos ver os radier que trabalham em construção. José Latão está aqui? José Latão, radier, fica no fundo. Na minha casa foi colocado radier lá nas colunas, né? Aquelas peças de ferro quadrado, né? Alguém está vendo o radier aqui da construção da igreja? Alguém está vendo os tijolos? Não. Alguém está vendo o embolso? Só está vendo o quê? A cobertura. Assim também é na minha vida e na sua vida. Quem tem que aparecer não é o irmão Ricardo, quem tem que aparecer não são os pregadores que vão estar aqui a partir da semana que vem. Quem tem que aparecer, irmãos, é o Espírito Santo do Senhor. É Ele que nos usa segundo a sua boa, santa e agradável vontade. E como eu falei aqui, a imagem é o quê? Ela não deixa de ser imagem. Diferente da imagem de Lúcifer, que era um querubim ungido. Querubim veio do hebraico querubim, que significa guardar, proteger. Ele já tinha uma incumbência tremenda, que era proteger, né? Guardar, né? Mas ele o quê? Quis ser igual a Deus, semelhante ao Criador. Irmãos, Deus não divide a sua glória com ninguém. Agora deixa eu falar uma coisa para você aqui. Permita-me uma colocação. Eu falei o quê? Que nós somos a imagem e semelhança física, não somos? Como Deus habitou entre nós. Abra a sua Bíblia lá no livro, no Evangelho de João. Evangelho de João. Capítulo 1. Capítulo de número 1. Isso. O estudo é bom porque nós aprendemos até a anunciar a Bíblia. Isso. Conhecendo você, Lucas e Senhor. João. Capítulo de número 1. Fica até com raiva. No princípio era o Verbo. E o verbo estava Com Deus. E o verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram criadas por ele. Irmãos, desde o princípio estava o quê? A pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Façamos o homem a nossa imagem. Agora, não precisa nem abrir, todos nós sabemos esse versículo, João 3,16. Gênesis 26. E Deus amou o mundo de tal maneira que Deus enviou o seu único Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Lá em João capítulo 4, versículo 24, diz o que eu não preciso abrir, olhe para mim. Deus, ele é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus